Então aí na sua Bíblia, por favor, leia comigo o texto, a partir do verso 18, capítulo 2. Nós vamos ler o 18 até o final e depois do 3, de 1 a 6. Vamos lá então, com reverência e com atenção. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha, e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. 23. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado, e enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus lhes perguntaram: por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E ele lhes respondeu: acaso nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidade com fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também aos seus companheiros. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Verso 1 do capítulo 3. Outra vez Jesus entrou numa sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados, olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Louvado seja Deus. Essa passagem aqui, ela tem início, então, ainda na casa de Mateus, que nós lemos, o verso 16 e 17. Jesus sai de lá e os fariseus acompanham o caminho dele com seus discípulos, passam pelos campos de cereais e depois se dirigem à sinagoga. Eu sei que o presbítero Léo, semana passada, nos explicou, e muito bem, a respeito dos fariseus, mas talvez você tenha esquecido, eu vou fazer um breve resumo. Quem eram esses fariseus? Eles surgiram no ano 168 a.C., durante a revolta dos Macabeus. O significado de fariseu é separado, é santo. Eles eram o partido que se opunha contra o helenismo. O helenismo, na verdade, eram os ideais da cultura grega, né? A cultura greco-romana. A Grécia estava influenciando as nações da sua época, o Império Romano já era influenciado e os judeus começavam a ser influenciados. Então eles se opunham contra isso. Os fariseus eram os defensores da Torá, ou seja, a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles eram, no século I, um pequeno grupo de 6.000 pessoas apenas, mas eles eram muito influentes, muito populares no meio do povo. Na época deles, existiam outros partidos religiosos, outros grupos, como os saduceus, os essênios,
os herodianos e os zelotes também. Jesus, ele se aproximava muito mais das crenças dos fariseus, das crenças fundamentais dos fariseus, do que de qualquer outro desses grupos do judaísmo. Mas para a gente entender qual eram as crenças fundamentais, então, dos fariseus. Eles criam na soberania de Deus, na responsabilidade humana, portanto, eles acreditavam na depravação do homem, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, criam nos anjos e demônios, eles se sujeitavam à Torá escrita e eles preservavam a tradição oral. Eles liam a lei nas sinagogas. Só que os fariseus, eles eram aqueles caras que defendiam demais a tradição da lei e acabavam desvalorizando a intenção da lei. O que você leu comigo nesses versos é o desfecho de 5 histórias, né, de um mesmo contexto, histórias sequenciais. E uma curiosidade é que cada uma dessas 5 histórias, no original, em grego, tem exatamente o mesmo número de palavras, o que torna fácil a sua explanação oral, era muito fácil de falar. 5 histórias onde nós vemos o conflito de Jesus versus os fariseus, ou da tradição versus o evangelho. Começou lá no verso 1 do capítulo 2, que nós já vimos, quando Jesus cura um paralítico, depois dos versos 13 até o 17, onde Jesus está comendo com publicanos e pecadores. Depois nós lemos hoje aqui, quando fala acerca do jejum, depois do sábado, e mais uma vez, Jesus na sinagoga e agora curando esse homem que tinha a mão atrofiada. Não sei se você percebeu, mas esse texto, a passagem que nós lemos, ela nos traz 2 perguntas dos fariseus e uma pergunta de Jesus. E é para isso que eu chamo a tua atenção hoje, para essas perguntas. Veja comigo, a primeira pergunta dos fariseus está no verso 18. Vamos ler. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então eles, os fariseus, foram e perguntaram para ele: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Veja o contexto aqui, João Batista estava preso, isso a gente viu lá no capítulo 1, no verso 14, estava preso, mas os discípulos de João continuavam praticando o jejum que era semelhante ao jejum dos fariseus. Mas o que é o jejum? O que é o jejum? No judaísmo, eles tinham 3 princípios que eram como pilares da sua religião: oração, caridade e jejum. No judaísmo, eles exigiam apenas um tipo de jejum: o jejum do dia da expiação ou do Yom Kippur. Eles exigiam esse. Mas já no Antigo Testamento, já tinham mais outros 3 tipos de jejum, pelo menos. Um jejum que lamentava as tragédias nacionais, por exemplo, a destruição do Templo de Israel. Um jejum para tempos de crise, guerras, pragas, seca, fome, miséria. E um outro jejum autoimposto por qualquer razão pessoal. Eles jejuavam também. Na época de Jesus, o jejum era um pré-requisito do compromisso religioso. Todo aquele que é da religião praticava o jejum. Era um sinal para eles da expiação do pecado, de humilhação e penitência diante de Deus. Ele era visto, o jejum, como uma ajuda para orar. E para os rabinos, era um ato de piedade. Os rabinos chamavam o jejum da aflição da alma, uma aflição da alma. Então eles perguntaram: poxa, os discípulos de João Batista estão jejuando, os fariseus também, e Jesus, por que os teus não estão praticando o jejum? Olha a resposta de Jesus comigo no verso 19. Jesus respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não podem jejuar. Veja, nesse pano de fundo sombrio de um jejum de lamentação, que era a cultura deles, era essa.
um jejum de lamentação. Jesus, ele apresenta uma cena, uma imagem de uma festa de casamento. Ele fala de um casamento. E eles certamente ficaram atônitos. O que esse cara está falando? Saiba que um casamento, no judaísmo, de uma noiva virgem, ele durava pelo menos 7 dias de festa. 7 dias de festa. Pensa o custo desse casamento na época. Né? E o casamento de uma viúva que estava casando de novo, no mínimo 3 dias de festa. O povo que gostava de festa. Então, Jesus está falando que numa festa de casamento, os convidados do noivo, ou os amigos, em algumas versões falam, os amigos do noivo, eles não tinham que se preocupar com nada, eles não tinham outro ofício, senão comer e beber à vontade, e dançar ao som de músicas e de alegria. Essa era a função dos amigos do noivo. Ele está falando dos seus discípulos aqui. Então, qualquer pensamento nesse cenário de uma festa de casamento, qualquer pensamento de jejum é totalmente absurdo, inconcebível, está fora de cogitação. O povo lá, a galera curtindo, e eu estou em jejum aqui, né? Não, inconcebível. Só que Jesus, ele não era contra esse tipo de jejum que eles estavam praticando. Ele simplesmente usou essa oportunidade, dessa bendita pergunta que lhe foi feita, para afirmar a sua autoridade e o seu ministério. E simplesmente Jesus está descrevendo a sua missão como uma festa de casamento. Isso é muito bom, isso é muito... Enche o nosso coração, tem que encher o nosso coração de alegria. Um cenário de lamento, uma festa de casamento. Ele complementa a sua resposta no verso 20. Simplesmente ele está dizendo, olha comigo, 20. Mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, e naqueles dias, então, vocês devem jejuar. Ou seja, é tempo de celebrar enquanto o noivo está com vocês, mas vai chegar um dia em que o noivo vai ser arrancado do meio de vocês, então, sim, vocês deverão jejuar. Ele se apresentando como o noivo, Jesus, ele estava sendo altamente provocativo. Provocativo. Sabe, cutucando a onça com vara curta, mexendo no vespeiro, é isso que ele estava fazendo de propósito. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Yahvé, ele era o marido de Israel. Nós vemos isso em Isaías, no profeta Ezequiel e também em Oséias. Yahvé era o marido, o esposo de Israel. E agora Jesus, ele se apresenta como o noivo da igreja. Ele está enfatizando um novo tempo, uma nova aliança. É isso que ele está fazendo. Nós vemos que se no batismo Jesus foi declarado pelo Pai como filho, meu filho amado, esse é o Filho de Deus, agora na figura do noivo, Jesus está reforçando a sua função messiânica. Porque o noivo é aquele que paga o dote, é aquele que resgata a noiva, ele está reforçando essa figura, e além disso, ele está dizendo que ele mesmo, em pessoa, é o próprio Deus. O marido de Israel, agora o noivo da igreja em carne e osso. Por isso eles não precisavam jejuar, é uma festa. A teologia diz que quando Jesus esteve entre nós, entre os homens, é a plenitude dos tempos. Mas por que nós hoje continuamos jejuando? Eu espero que pelo menos vocês aqui pratiquem jejum. Nós precisamos jejuar, é verdade. Ah, pastor, mas eu faço o jejum intermitente. Cara, isso é moda, isso é regime, não é jejum. Ah, pastor, às vezes realmente eu jejuo de rede social, de Netflix, de celular, glória a Deus, mas não chame isso de jejum. Jejum fala de nós não comermos, a gente se abster do alimento. Você pode dizer que você está dando um tempo de celular, de Netflix, de rede social, o que é muito bom, porque infelizmente no meio dos crentes tem muita gente que anda jejuando de Bíblia e de oração. E sabe que jejum sem oração é dieta, não serve para nada. Pô, eu fiz jejum. Ah, é, mano? Da meia-noite até às 7 da manhã, estava dormindo. Cara, jejum sem oração é dieta. Temos que jejuar e orar.
Mas por quê? Porque nós vivemos a tensão. A tensão do já e ainda não. Né? Somos salvos, mas ainda não se completou, né, a nossa salvação, que vai ser completa na glória, quando estivermos face a face com o Senhor. Porque nós não estamos de luto, mas continuamos aflitos nesse mundo. Jejuamos, precisamos jejuar, porque a função do jejum é fortalecer o nosso espírito. Eu gosto muito quando John Piper diz que simplesmente jejuar é dizer: eu tenho fome de ti, ó Deus. Eu abro mão de me alimentar porque tu és aquele que me sustenta, me alimenta daqui até a eternidade. Eu tenho fome de ti, ó Deus. Então, o jejum é importante nas nossas vidas. Mas, segundo isso que Jesus está falando, eu e você vivemos o jejum da nova aliança, que é um jejum não mais de lamentação, mas um jejum de adoração, um jejum com alegria, um jejum de alegria. O Novo Testamento fala disso. Não vá para a praça pública como o publicano: estou jejuando, cabelo escorrido, barba desgrenhada, roupa suja. Não! Jejue, mas ninguém precisa saber. Faça isso com alegria. Jejum de adoração, porque o nosso noivo venceu a morte e ele está vivo. Temos motivos para celebrar, não é verdade? Amém? O jejum é um jeito de dizer que nós estamos aguardando o grande dia das bodas do Cordeiro, quando, pela misericórdia de Deus, eu e você, todo aquele que é convidado do noivo, vai se assentar à mesa com o amado das nossas almas. Então, praticamos o jejum com expectativa desse dia. E ele segue, então, com duas parábolas. Veja o verso 21 comigo, quando Jesus fala: ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha, e o rasgo será ainda maior. 22. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá. Aqui é odre, né? É bem conhecido como odre velho. O odre vai se romper, e se perderão tanto o vinho quanto o odre. Mas põe-se vinho novo em odre novo. O odre era uma bolsa de couro, talvez de bode. Lá no Nordeste o pessoal tem facilidade de fazer isso, onde eles colocavam o vinho. Mas o que me chama a atenção aqui são exatamente os termos. Lá no verso 20 ele fala o noivo que foi tirado. No original ele diz do noivo que foi retirado à força, abruptamente da presença dos convidados da festa. Ele foi raptado. E Jesus, quando ele fala isso do noivo que vai ser tirado, ele simplesmente está consciente das consequências de tudo que ele está fazendo. Das intenções, das ações futuras desses fariseus, aqueles que o acusam. E ele também está sendo bíblico, porque lá em Isaías 53:8, o profeta se refere a Jesus como o eliminado da terra dos viventes. Então ele é tirado no verso 20, mas no 21 ele fala do pano novo que desprende da roupa, do pano velho que desprende da roupa, e do vinho que fermenta, no 22, e rompe. Tirado, desprende e rompe. Ele está falando a mesma coisa nas duas parábolas. O remendo novo e o vinho novo são incompatíveis com as vestes e o odre velhos. Incompatíveis. Você costura um pano novo numa roupa velha? Não! Se você botar para lavar, botar para secar, na secadora ele vai desprender, vai ser capaz de rasgar mais ainda. E no caso, o vinho, ele fermentava dentro da bolsa velha, que já estava rachada, e então quando fermenta, ele infla. E essa bolsa virava uma bexiga que acabava se rompendo. Então, vinho novo dentro de odre novo. Nessas duas ocasiões, então, Jesus simplesmente ele está falando de coisas que serviram para algo e agora foram destruídas e não têm mais valor algum. Vinho novo simboliza as boas novas que não podem ser comprimidas nas categorias predominantes na história anterior da revelação. Foi o que disse Tertuliano. E sobre as vestes, aqueles que continuam a vestir a roupa antiga de alta indulgência ainda não entenderam a servidão, que é a roupa que define a nova
aliança. Crisóstomo falou isso. Esses dois caras são da época da patrística, são considerados os pais da igreja cristã, os primeiros teólogos da história. Então essas duas parábolas, elas tratam da relação do cristianismo, que é algo novo, com o judaísmo tradicional. Jesus está falando da nova aliança. Jesus, ele não se encaixa em tradições de homens, no judaísmo, nem na Torá, nem na sinagoga. Mas veja, ele não era um místico, ele não era um hippie, ele não era um revolts, nem um anarquista. Jesus era judeu. E como ser humano, ele participava das estruturas da religião da sua época. Ele ia na sinagoga, ele dava ofertas, ele fazia sacrifícios. Enfim, Jesus, nós vemos no texto que ele está a caminho da sinagoga. Mas ele ia para a sinagoga, ele vai para a sinagoga com um novo ensinamento. Amém? Vou só ajeitar um negocinho aqui que está me incomodando. Então Jesus vai para a sinagoga com um novo ensinamento. Glória a Deus. E o texto nos leva então para a segunda pergunta dos fariseus. Vamos ler o 23 e o 24, por favor. Deixa eu tomar uma água aqui. Verso 23. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado, e enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. 24. E os fariseus lhe perguntaram, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? A maior parte das religiões, talvez você saiba, tem seus lugares sagrados. O islamismo tem Meca, o hinduísmo, o rio Ganges, o shintoísmo venera a ilha do Japão, o judaísmo tem Jerusalém, mas também eles reverenciavam o templo e o sábado. A palavra sábado, você sabe, é Shabbat. Shabbat significa descanso. Um descanso profundo, uma paz profunda, absoluta. É um sinônimo, Shabbat é um sinônimo de Shalom. Você sabe, a paz, que fala de um estado de abundância em todas as dimensões da vida. Sim, eles estão falando do quarto mandamento, o dia de descanso estipulado por Deus. Mas esses caras aqui, os fariseus, os formalistas religiosos de Israel, eles, a respeito do sábado, eles já tinham estipulado mais outros tipos de jejum. E a respeito do sábado, eles tinham uma lista de 39 tipos de trabalhos que profanam o sábado. Olha só, 39 trabalhos que profanam o sábado. Entre eles não podiam arar a terra, não podiam caçar, não podiam amarrar e desamarrar nós, anda com o sapato desamarrado. Eles não podiam escrever mais do que uma letra P. Estranho, né? Eles não podiam arrumar nem o telhado da casa se caía no sábado. Eles não podiam tirar os mortos de um acidente. Imagina esse telhado que caiu, morreu, só depois do sábado. Eles não podiam caminhar mais de 1.999 passos. Davam uns 800 metros. E não podiam fazer colheita alguma. Por isso, estavam acusando os discípulos de colher as espigas. Fazer um lanchinho no caminho. E comer milho. Isso aqui, tudo que a gente está vendo, me faz entender que antes de Jesus não havia teologia. Veja isso, antes de Jesus não havia teologia. Havia simplesmente uma tradição religiosa. Que Jesus, o Verbo, ele veio explicar em pessoa o plano e a vontade de Deus. Ele sempre responde com a palavra. Ele sempre vai explicar com a palavra de Deus. Olha o que ele responde no verso 25 e 26. E Jesus, ele lhes respondeu,
acaso nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidade com fome? 26. Como ele entrou na casa de Deus, ou o tabernáculo, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também aos companheiros. Esse texto aqui, onde Jesus está se referindo, está lá em 1 Samuel 21, do 1 ao 6. Um acontecimento que Davi estava fugindo de Saul com seus amigos, e eles vão se refugiar no tabernáculo. E lá os sacerdotes tinham costume de, durante a semana, botavam 12 pães sem fermento em cima do propiciatório, que representava as 12 tribos de Israel. E esses pães ficavam uma semana. No último dia da semana eles retiravam os pães velhos, botavam pães novos, e só os sacerdotes podiam comer. Mas Davi chegou ali com fome, e os amigos dele, e eles comeram dos pães. No problem. Fome, pães velhos, sem fermento. Davi, na verdade, ele é considerado como aquele que inaugurou o futuro reino do Messias. Um reino, ele sabia, leia os Salmos, veja o que Davi escreveu, ele sabia. E depois dele viria um reino que é muito mais glorioso do que o seu reino histórico. Davi, caso você não saiba, foi o maior rei de Israel. Mas ele aguardava, confiava, esperava no Messias, o Salvador dos homens. Jesus, ele está citando essa violação da Torá, né, que Davi fez, não como uma desculpa, se Davi fez, a gente pode fazer também. Não, ele está usando isso, essa ação de Davi, como um precedente. Ele está falando que essa aqui, na verdade, quando nós lemos, o texto fala que é a primeira de muitas referências ou alusões de Davi no Evangelho de Marcos. E a figura de Davi nos ajuda, de fato, a definir Jesus como filho de Deus que ele é, o Messias. Tanto que mais tarde, você sabe, o cego Bartimeus chama Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, Davi estava antecipando esse reino messiânico e Jesus aproveita e usa esse texto. Essa comparação, então, que ele faz é justamente para isso. O reino antecipado de Jesus por Davi. Veja comigo o verso 27 e 28, falando do sábado. E prosseguiu Jesus dizendo, né? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do sábado. Ele está dizendo que as pessoas não foram feitas para as regras do sábado, mas o sábado foi instituído para abençoar a humanidade e fortalecer o seu bem-estar. Então ele fala que até mesmo o Filho do Homem é Senhor do sábado. Podíamos dizer que ele está falando o seguinte, quem é maior? Um dia da semana ou aquele que criou o tempo e todas as coisas? Jesus está dizendo, ao dizer que ele é o Senhor do sábado, ele está dizendo que ele mesmo é o sábado. Eu já falei algumas vezes, a palavra Senhor usada no contexto romano era perigoso. É Kyrios, porque César era o Senhor. Então ele é o dono do sábado. Ele é o Senhor. Por que Jesus é o meu e o teu sábado? Porque Jesus é a fonte do profundo descanso que nós tanto precisamos. Claro que hoje, né, o povo que guarda o sábado está enganado, porque depois da ressurreição, o domingo passou a ser o dia do Senhor, o dia do descanso. O domingo é o nosso Shabat. Nós temos uma mensagem que fala restaurando o dia do Senhor. Se você não assistiu, assista no nosso canal do YouTube. Não vamos entrar em detalhes, mas para a gente saber que o domingo é o dia de descanso e adoração. Esse dia aponta para a eternidade, onde eu e você vamos descansar definitivamente nos braços do Pai de amor. Não fala de um descanso simplesmente de cessar do nosso trabalho, porque um dia
santificado, ele implica no desfrute da criação, num relacionamento com o Criador. É um dia de descanso e adoração. O domingo foi dado para nós, para que nós pudéssemos adorar, descansar e para sermos revigorados na fé. Não é um dia para a gente ficar jogadão no sofá, não é? A maioria de nós, a gente trabalha com esforço para provar para nós mesmos, para Deus e para os outros que nós somos boas pessoas. Mas esse trabalho não tem fim, porque a gente só pode descansar no Evangelho. Quando nós descansamos, não no nosso trabalho, mas no trabalho de Cristo, na obra de Jesus, encontramos de fato descanso. Então, esse dia nos lembra que não adianta nós nos esforçarmos, temos que depender, nos lançar nos braços de descanso do Senhor. Nós não descansamos, não das nossas obras, descansamos não do fruto do nosso trabalho, não nas nossas conquistas, não descansamos nem até na saúde que temos. Nós descansamos juntamente naquilo que não podemos ver, naquilo que não vemos. Descansamos na obra de Cristo, que é a obra da justificação, da nossa justificação. Descansamos na cruz de Jesus, lá onde Jesus viveu a terrível separação de Deus, para termos descanso profundo, sabendo que Ele nos ama e nos perdoa os pecados. Isso é descanso de verdade. O texto segue, como eu falei, botamos o pezinho no capítulo 13, então. Jesus está outra vez na sinagoga. Vamos ler verso 1 do capítulo 3. Outra vez, Jesus entrou numa sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. 2. E observavam com atenção, para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de que o acusassem. E o 3. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada, levanta-te e vem para o meio. Com esse episódio, então, Marcos ele está concluindo esse conflito dessas 5 histórias que começou lá no verso 1 do capítulo 2. Nós vemos nisso tudo que Jesus é livre e soberano, ele não está preso nas tradições religiosas, nem deve nada aos mestres da lei. A aliança de Jesus é exclusivamente com as boas novas de Deus. Nós vemos que a proclamação das boas novas, então, por meio de Jesus, sempre acontece em meio à resistência e também hostilidade, como nós lemos nesse texto. Fariseus o tempo todo. Então é sábado e Jesus está de novo na sinagoga. Eu não sei como que você imagina na tua cabeça os fariseus. Eu não sei se alguém aqui já viu de perto, olho no olho, um abutre, um urubu. Já? Levanta a mão só para eu saber. Já viu? Olho no olho. Né? Tem gente que vê, a gente às vezes vê na estrada, assim, um descampado, e tal, os bichos estão lá comendo restos de algum animal. Você vê na internet, digita Google lá, urubu, vai ter só foto bonita. A gente vê no Animal Planet, mas deixa eu contar uma história para ti. Lá em casa eu sou o primeiro a acordar sempre, bem cedo. E, obviamente, acordamos e vamos ao banheiro cedo. Um dia eu estou no banheiro e, de repente, a janela do banheiro, da janela eu vejo que escurece o banheiro. Pô, de manhã cedo estava clareando o dia e ficou escuro. Algo pousou na janela do meu banheiro e eu, muito corajoso, saí do banheiro, fui até a cozinha, a gente mora no 9º andar do edifício, e da cozinha eu consigo ver a janela do meu banheiro. Quem estava lá? Um abutre desse, um urubu, que eu vi pela primeira vez, olho no olho. Eu estava com a janela da cozinha fechada, e enxotando ele e o bicho me olhando. Estava cheio de coragem, porque a janela estava fechada. Pensa num bicho grande, cara. Quando eu ameacei abrir a janela, um pouquinho, daí ele voou. Não sei se tu sabe, mas o abutre, o urubu, ele é uma ave de rapina aproveitadora. Ela se deleita na morte. O urubu ele tem mais ou menos 70 centímetros de altura, pode pesar até 9 quilos e as suas asas abertas dão 2 metros. Então é um bicho bem feio a gente ver de perto. Eu imagino os fariseus como abutres ali ao redor de Jesus, se deleitando na possibilidade da morte.
Jesus, então, como se não bastasse tudo que ele falou antes, ele agora fala na sinagoga, no sábado, para um homem doente: vem aqui para o meio. Venha para o meio. Então, para Jesus, o evangelho de Deus é diferente da religião. O evangelho é sobre a disposição do coração. Imagina duas pessoas tentando obedecer a Deus, obedecer à lei de Deus, mas cada uma agindo de acordo com dois opostos. Elas querem guardar o sábado, mas para uma delas o sábado é uma obediência, um fardo, é uma escravidão. Para outra pessoa, o sábado é um deleite, é uma dádiva de Deus, é um descanso profundo. Então, para nós entendermos esse embate da religião versus o evangelho. A religião em si, fundamentalmente, é um bom conselho. Não é ruim. Por meio da religião, estamos religados com o Senhor. Mas, na sua essência, ela é um bom conselho. Já o evangelho de Cristo, ele começa e termina com as boas novas de salvação. A religião fala do que eu preciso fazer para agradar a Deus. O evangelho simplesmente nos fala do que Jesus fez para nos tornar agradáveis diante de Deus. Então esse dia do sábado tem que ser o domingo, Estamos falando do Shabbat, o domingo tem que ser um deleite. Ele não pode ser simplesmente mais um dia da nossa agenda. Não pode ser um dia qualquer, irmãos. Lembre-se, ao acordar aos domingos, ao raiar do sol, é o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. Temos que aprender a não negligenciar esse dia. Jesus estava justamente no sábado curando esse homem da mão atrofiada. Nós vemos em todo o tempo, em todo o ministério de Jesus, que ele não veio fundar uma religião. Jesus, ele veio reconciliar a criação com o seu Criador. E agora, então, a pergunta de Jesus, que é o terceiro ponto, no verso 4, ele chama o cara para o meio da sinagoga e pergunta. Então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Veja, curar a mão atrofiada desse homem é exatamente a finalidade do sábado. Dar alívio ao angustiado. O grande dia do Senhor fala do nosso descanso profundo. E qual foi a resposta deles? Ainda no verso 4, eles, porém, ficaram calados. Jesus respondeu todas as perguntas deles. E agora, ele faz uma pergunta e nada. Silêncio. O silêncio dos fariseus é uma evidência de que para eles a religião nada mais é do que cumprir regras. Religião, cumprir regras, como não avance o sinal, não passe de 60 quilômetros. Só que no coração o louco está doido para pisar no acelerador 80, 100, 120. Pense na situação. Você está levando uma mulher grávida, já em trabalho de parto, para o hospital e 60 por hora. Vai! Ela vai berrar. Vai, toca, pisa, qualquer coisa do tipo, em trabalho de parto. Não posso ultrapassar. É inconcebível isso. É como a falsa religião. Essa religião dos fariseus é uma falsa religião. Ela, na verdade, a religião dos fariseus, ela oculta a intenção do coração do homem, que é totalmente também afastada da necessidade humana. Curar no sábado, que absurdo, não pode. O texto fala no verso 5, olhando para eles ao redor, indignado e muito triste, por causa da dureza do coração deles, até aqui. Jesus fica indignado com os fariseus. Irai-vos, mas não pequeis. Ele fica indignado com os fariseus, mas logo em seguida, Jesus, no original, diz que ele fica profundamente entristecido.
Porque no mesmo tempo em que ele, de novo, consegue ler os pensamentos dos homens, que ele consegue ouvir os corações deles, o que se passa no coração desses homens fariseus, ele também enxerga os corações dos discípulos que estão ali com ele. Então ele fica indignado com os fariseus, mas ele se entristece pelos seus discípulos. Profundamente entristecido. Talvez naquele momento ali, o pensamento desses discípulos foi algo que ficou popular através do C.S. Lewis, um pensamento que ele falava o seguinte: ou Jesus é um lunático, ou ele é um mentiroso, ou ele realmente é quem ele diz que é, o Senhor. Então os discípulos estavam ali, né, observando, a gente já falou um pouco disso, simplesmente como observadores sem fé. E o maior inimigo, então, do amor e da justiça de Deus não é a oposição desses fariseus, nem a malícia deles, mas é a dureza do coração, é a indiferença com a graça divina. O maior inimigo é a indiferença. Aqui eu me lembrei do texto de Apocalipse, quando Jesus fala para João, né, que se você não é quente nem frio, é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Sabe, tem gente que está tanto tempo no Evangelho, gente que caminha, né, se diz, eu sou evangélico. Cara, se você não tem compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus, não diga que você é evangélico. Sabe, é domingo, oba, vamos para a igreja. Mas, sabe, Jesus ressuscitou, legal. Jesus salva, Jesus cura, bacana. Muita indiferença. Talvez por causa da religiosidade que muitos de nós vivemos. N.T. Wright, que é um historiador dos nossos tempos, ele diz o seguinte, presta atenção: como é possível viver com o aterrador pensamento de que o furacão se tornou humano, de que o fogo se fez carne, de que a própria vida se tornou vida e caminhou entre nós? Ou o cristianismo significa tudo isso, ou não significa nada para você. Nós temos que nos alegrar com a mensagem do Evangelho, com o ministério de Jesus. Ele segue aqui o texto, ele chamou o homem para o meio, fez a pergunta e disse ao homem: estende a tua mão, estende a tua mão. Ali no verso 5, né, no finalzinho. Disse ao homem: estende a tua mão. Naquele momento, então, esse homem precisava fazer uma escolha. Talvez ele estivesse pensando, porque pensa comigo na cena, um deficiente, ele chega num lugar público e já não chega, vai pro holofote, ele fica na dele, a mãozinha ali encolhida, né, senta lá no canto, de repente, fica de boa, assiste o culto, né, vai embora. E ele deve ter pensado naquele momento: eu passo a humilhação da vergonha, me exponho aqui diante de todos. Uma mão só que era encolhida, né? A outra estava de boa. Eu de fato me exponho. Lembrem que no contexto lá para eles, toda doença era fruto de pecado. Eu me exponho como pecador, ou eu continuo me escondendo nas sombras da tradição religiosa? Cara, essa história aqui me fez lembrar, esse fato me fez lembrar, eu e a Sheila, minha esposa, nós nos convertemos no ano de 2000. Eu não me lembro se foi no mesmo ano, em 2000 ou 2001. Eu estava num culto, mas eu sentava no fundo, eu era do fundo. Eu estava no fundo da igreja, quietinho na minha. Aí teve o final da ministração, o pastor lá estava pregando o evangelho, a banda de louvor subiu, estava ministrando a palavra nos corações, um período de adoração. E lá na frente, eu nunca me esqueço, eu vi um homem que levantou seus dois braços ao alto. E ele não tinha as duas mãos. Ele não tinha nenhuma das duas mãos. Estava adorando a Deus. Ele expôs a sua vergonha, ele escolheu adorar a Jesus. Depois eu descobri que esse homem tinha um nome. O nome dele era Hélio Hahnemann. Não sei se você conhece. Hélio Hahnemann
foi um dos artistas mais talentosos que Blumenau já teve. Ele pintava quadros. Procure no Google, Hélio Hannemann. Ele morreu em 2006, mas era muito talentoso. Então, diante ali para esse homem, uma escolha tinha que ser feita: religião ou evangelho. Veja, todo aquele que oculta os seus pecados, ou é um hipócrita, ou ele não confia no poder da cura do médico das almas. Então, eu digo, para nós aqui, nós precisamos parar de esconder os nossos pecados. Eu te digo, exponha a sua vergonha para o único que pode te perdoar e te curar, pois Ele mesmo, Jesus, é aquele que se expôs à vergonha. Quando a Bíblia diz ignomínia, é vergonha, Ele se expôs. Caso você não saiba, Ele foi pregado na cruz, completamente nu, sem roupa, não tinha aquela tanga. E para o judeu, a maior vergonha era sua nudez. Ele foi exposto à vergonha, ao insulto, ao escárnio, ao sofrimento e dor. Tudo isso para nos dar descanso e paz. Então aqui o texto continua nesse relato maravilhoso de Marcos, quando ele diz, ainda no verso 5, estende a tua mão, ponto. E o que acontece? O homem então, ele a estendeu e ela foi restaurada. A mão foi restaurada. Nós vemos ali o bem exposto de Deus diante do mal oculto nos corações dos fariseus, dos tradicionais da religião. Talvez naquele momento eles puxaram a lista de acusação contra Jesus nos seus corações. Jesus violou o sábado, Jesus comeu com pecadores, Jesus desrespeitou os costumes dos rabinos, Jesus teve a presunção de dizer que perdoa pecados. Olha o verso 6, o que acontece. Mas assim que saíram dali, os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele a fim de o matar. Lá em Lucas, a mesma passagem, Lucas 6:11, não precisa abrir, diz assim: mas eles, os fariseus, ficaram furiosos e discutiam entre si o que fariam a Jesus. Cara, eles não perderam tempo. Vamos agitar algo para matar esse cara. Eles então foram conspirar com os herodianos, lembram? De outro partido religioso do judaísmo. Eles eram partidários do governador Herodes Antipas. Então, o que acontece? Fariseus, acho que você já entendeu, tradicionais da lei, e os herodianos eram os progressistas. Eles se unindo, eles se odiavam. Então, vamos lá, vamos fazer conchavo com esses caras. Os tradicionais são aqueles que valorizavam a tradição religiosa, os méritos e virtudes dos homens. Os progressistas são aqueles da autodescoberta. Você decide o que é certo e o que é errado, né? Tipo liberal, assim. Então, para você imaginar, entender, é como algo, cara, inconcebível. É como a gente visse no noticiário uma união entre a esquerda e a direita. E ali o que acontece, então, que movia eles, né, uma frase popular: inimigo do meu inimigo, meu amigo é. Então, se os herodianos odeiam a Jesus, bora fazer esquema com eles para matar esse cara que se diz o Salvador. Aplicando de uma forma prática para nós aqui, do que se trata tudo isso? Essas histórias aqui que nós lemos, fala simplesmente de religião, fala de sacrificar ou obedecer, religiosidade versus a vida cristã, fala de obrigação religiosa versus a alegria da salvação, pode não pode versus a liberdade que nós temos em Cristo? Não. Não. O texto trata simplesmente do ministério de Jesus. O Evangelho, saiba, o Evangelho não está centrado na tradição e nem na história da igreja. O Evangelho é a verdade das boas novas de Cristo Jesus. O Evangelho não está relacionado à tradição de um povo. O Evangelho é a dinâmica do relacionamento de amor do pai com seus filhos. Um relacionamento de compromisso da noiva que aguarda com expectativa a volta do seu amado.
Lembra da festa do casamento? O Evangelho é o poder de Deus que impacta as vidas. Essa mensagem, então, que nós estamos lendo aqui, que nós lemos, foi lida pelos os seus primeiros leitores, foi o pessoal da igreja lá de Roma. Como a gente falou no capítulo 1. Marcos está escrevendo esse evangelho de acordo com os relatos que ele ouviu de Pedro, lá em Roma, a pedido desses irmãos. Então, Jesus já tinha morrido e ressuscitado, Marcos já estava com eles. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está preso em Roma, e essa igreja de Roma era a igreja perseguida da época. Eles eram perseguidos pelo imperador Nero, né, que era perverso, cruel, que queimava cristãos em praça pública, fazia deles tocha. Então esse era o conflito da época. Trazendo para nós aqui, hoje, na nossa realidade do Ocidente, nós temos pouquíssima perseguição religiosa. Pouca perseguição. A gente não vive muito conflito pela nossa fé, né? Foi falado, estamos de portas abertas, pregando o evangelho, a pessoa passa na rua lá fazendo sua caminhada, está tudo bem, não tem ninguém nos impedindo de proferir a nossa fé. Mas nós não temos, então, muitos conflitos. Até porque hoje a gente vive a moda, né, da espiritualidade, da liberdade, todo mundo se acha espiritual, todo mundo é livre. Mas nós não podemos negar que nós temos um conflito ideológico, nós temos as pseudo-religiões que se dizem cristãs. Parece, mas não é. Nós temos a religião dos méritos dos homens, que é a maior de todas, é o humanismo. No meio da igreja. Nós temos um conflito político atualmente de conservador versus progressista. Infelizmente, muitos têm confundido e visto a nossa posição de fé simplesmente como um moralismo conservador. Porque eles confundem moralismo com cristianismo. O cristianismo não é posicionamento político, não é uma lição de moral. O cristianismo é um estilo de vida do amor de Cristo, estilo de renúncia, de arrependimento e perdão, de graça e misericórdia. Nós vemos nesse texto, então, Deus Filho curando os enfermos, nós vemos Deus Mestre instruindo os seus discípulos na palavra, e vemos também Deus Pai endurecendo o coração dos homens para o seu propósito divino. Deus preparando o caminho da cruz de Cristo e forjando os seguidores do crucificado. Deus estava preparando o seu povo para o ministério de Jesus. Portanto, lá em Roma, o pessoal que estava lendo esse evangelho, eles estavam sendo consolados e capacitados pelo Espírito Santo no tempo da ausência do noivo. O Espírito Santo estava inflamando os corações da igreja naquela época para anunciar o evangelho por todas as partes do mundo, e é por isso que esse evangelho chegou até nós. Nós vemos então que desde aquela época o Senhor está despertando a sua igreja, e vemos que ainda hoje Ele tem despertado muitos do sono, muitos têm se comprometido com a mensagem de Cristo e não simplesmente com a tradição religiosa. A mensagem que é o evangelho anunciada desde o primeiro século, a mensagem é o evangelho de Cristo, o evangelho que é o poder de Deus. O ministério de Cristo. O ministério de Cristo é o que sustenta a nossa fé. Uma fé fortalecida em Jesus, em sua palavra, em sua promessa. Fé em Cristo, fé no Evangelho. Quando nós apoiamos a nossa fé no Evangelho de Cristo, recebemos uma fé inabalável de quem descansa em paz, desde o dia em que Jesus concluiu o seu bendito trabalho na cruz, quando Ele disse: está consumado. Amém. Senhor, nós bendizemos a Ti. Obrigado, Pai, porque éramos totalmente inaceitáveis, imundos, largados, Senhor Deus, na rua, nas trevas nós andávamos, nos sujando na lama. O Senhor olhou para cada um de nós, nos lavou com o Teu sangue, Pai, nos alimenta com a Tua palavra, tem nos limpado os corações, tem sido paciente e bondoso desde sempre, Pai, e nos chama de noiva, de amada do Senhor.
Tem misericórdia quando nós vivemos os dias sem pensar na eternidade, quando vivemos os dias simplesmente murmurando e reclamando e não rendendo graças a Ti por todas as coisas, pelas coisas singelas dessa vida, Pai. Que seja o nosso viver, o viver de Cristo, com alegria no meio da tormenta, no meio das dificuldades dessa vida, sendo aqueles que carregam a mensagem de paz e descanso e alegria e esperança, aqueles que ainda não conseguem ver, Pai. Em nome de Jesus, opera em nós, Pai. Lapida em nós o caráter de Cristo, até o dia da Tua volta. Em nome de Jesus. Amém.